Castanheira, queria que você fizesse uma retrospectiva desse ano que terminou aí na sexta-feira, 2021, com foco maior, claro, no futebol. Eu acho que... No que tange o outro lado da gestão, eu acho que é indiscutível os compromissos em dia. A Portuguesa nunca mais teve uma luz de energia elétrica, de água, algo assim, cortada, salários atrasados de jogador ou de funcionários do clube. Isso faz parte de um passado aí. Então, nessa parte, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Qual o balanço que você faz de 2021? Gestão do clube do futebol, pode ser. Vamos lá. Do clube, eu acho que a gente explorou bem aí, né, Quintal? Eu acho que eu já posso virar a chavinha e falar do futebol, né? Isso. E eu não vou querer aqui, no que eu vou dar de explicação dos erros e dos acertos, qualquer justificativa para ocultar erro. Nós erramos. Quintal, eu sento aqui todo dia, eu sou um presidente que me preparei na minha vida pessoal e profissional para chegar aqui às 8 da manhã, quando eu não chego às 7, e sair 9, 10 da noite. Eu estou preparado para isso. Eu estava preparado, como eu te falei, ao inverso, né? Quando todo mundo achava, o bicho era mais preto do que eu imaginava. Eu não. Eu sabia que o bicho era menos preto. Eu tinha essa noção. No futebol, a gente tem que pôr uma situação, e eu acho que todo mundo vai entender o que eu vou te falar. Se a gente não tiver com a instituição organizada, com a instituição com credibilidade, com dignidade, né, tendo respeito pelos jogadores, pelos funcionários, pela estrutura, etc. e tal, o futebol não vai andar. Então, não é sair contratando jogador e põe para jogar e ponto. Né? Porque se depois você atrasa o salário e não tem estrutura, o cara não joga, você sabe muito bem disso, você tem mais experiência do que eu. Então, eu procurei, quando eu sentei nessa cadeira, já vim com algo montado em termos de organização no futebol. Já era essa situação de separar o futebol do clube, criar os departamentos lá no CT, etc e tal. Só que eu tive dois grandes problemas, né, Quintal? Você sabe muito bem, eu já falei aí, eu tinha já um diretor executivo que vinha comigo, eu tinha já um ou dois técnicos meio alinhados, mas eu tive que parar isso logo quando eu decidi ser presidente, na última semana de 2019, porque eu fui eleito dia 10 de dezembro. Existia já a junta governativa, que eu tenho que agradecer aqui, porque foi uma ação que fez ter um time, né, porque infelizmente esse Estatuto da Portuguesa, como é que eu poderia sentar dia 2 de janeiro aqui, né, e montar um time para o campeonato que começava dia 22? Que milagre que eu ia fazer, né? Essa ação ela foi tomada, foi feita e eu respeitei, dei minha palavra a eles, não sabia que tinha uma autonomia já dada, concedida, mas foi válido. A junta montou o time, né? A gente ia seguir, eu abri mão do que eu tinha de pensamento de trazer o meu diretor executivo e o meu treinador, acabei abrindo mão para prevalecer o que estava sendo feito. E assim a gente fez, né? Só que, infelizmente, na sexta rodada contra a Portuguesa Santista, a gente foi parar em penúltimo a um ponto do último, né, Quintal? E aí, quando tem uma situação dessa, em que você está numa situação para descer, para atingir o último nível de um campeonato, para a gente ir para 3, eu me preocupei. Teve um desespero da minha parte ali, eu falei, pelo amor de Deus, vai cair na minha mão para 3, sem eu sequer ter montado o time, contratado treinador, gerente, eu não fiz nada. Eu só sentei como presidente e fiz pagar salário em dia. Quando não adiantado, porque até por negociações que eu fiz com o pessoal da junta, não sei se você lembra, eu paguei janeiro e fevereiro adiantado. Que ninguém entendeu porque que a Portuguesa estava pagando salário adiantado. Mas eu paguei. Só que aí o que aconteceu? A gente foi mudar tudo isso e logo em seguida já estava tendo a situação da pandemia, né? Já estava... Março ela já... Exatamente. A gente teve um curtíssimo espaço de tempo para contratar apenas 3 jogadores, demitir a comissão técnica e contratar uma comissão técnica nova. E foi isso que eu fiz. Contratei o Fernando. O Flávio já estava, mas o Flávio, inclusive, ele não veio nem para ser o executivo de futebol,
que acabou encaixando pela situação que acabou acontecendo de sermos campeões da Copa Paulista. E quando você tem êxito e sucesso, você não vai mudar, você vai mandar embora o cara que acabou de ser campeão. Não tem sentido. Então, quando a gente teve essa situação de, depois do jogo contra a Portuguesa e Santista, fazer uma mudança em menos de 4, 5 dias, foi um desespero. Porque ali eu sentei com o Fernando e falei, Fernando, a gente tem que lutar para não cair. Era o que estava ali, né? A gente não sabia se ia ter continuidade de campeonato, se ia ter isolamento social e nada. A gente só tinha 3 vagas. Preenchemos ela com o William Magrão, com o Jobinho e com o Guilherme Nunes, que eu fiz um acerto com o presidente do Santos, na época o Pérez, né? E aí a gente conseguiu, não sei se você vai lembrar, um pouco antes da pandemia, fazer uma sequência de 9 partidas invictas, 7 sem tomar gol, e fomos parar em 7º lugar, e pela primeira vez, não sei em quantos anos, a Portuguesa estava classificada para os matas-matas da A2, né? E aí aconteceu o que aconteceu em Piracicaba. Não vale aqui, eu fico nervoso porque aquele drone, aqueles pênaltis, eu não quero mais falar. E pela primeira vez a gente montou o time, né? Naquele pós-pandemia, né? A gente montou um time que acabou sendo campeão da Copa Paulista, e se você se recorda, nós somos campeão no dia 23 de dezembro, porque encavalou tudo o calendário. Sim. E com um surto de Covid, que quase nos comprometeu a Copa Paulista, porque a gente foi voltar com o Sub-20, os meninos voltaram, e eu acho que deve ter sido aí, se espalhou o surto, e a gente foi jogar com a Água Santa no segundo turno, os meninos, não sei se você lembra, a gente estava com todo o time reserva, né? Aí começa 2021, né? Fazendo a retrospectiva que você me pediu. 2021 a gente procurou manter a base, a espinha dorsal do time, estávamos todos otimistas com as contratações, erramos em muitas contratações, erramos mesmo, eu fiquei decepcionado com 4, 5 jogadores, mas que quando a gente começou a contratar, né, e começou a colocar as contratações em pauta, todo mundo também elogiou, né? Porque até então ali, né, Quintal, era o melhor treinador do mundo, eram os melhores jogadores do mundo, era o melhor presidente do mundo, né? Só que aí, né, paramos no Água Santa. A gente teve algumas dificuldades, sim, que, ao meu ver, atrapalharam, e a mudança de rumo fez acontecer erros. Não sei se você lembra, a gente perdeu, por contusão, logo no começo do campeonato, a gente perdeu Giovani, Magrão, Sacomã e Denis Neves. E tanto é que o Fernando, depois teve mais uma paralisação por conta da pandemia, não sei se você lembra, o Fernando acertou o time com 3 zagueiros. E aí, com 3 zagueiros, a gente foi buscar a classificação, né? E aí, Quintal, eu mantive a estrutura, porque é muito difícil para um presidente aqui tomar a decisão de mandar um treinador embora, quando começou a vincular que tinha que mandar o treinador embora. E como é que eu mando um treinador embora, que acabou de ser campeão na Copa, que nos pôs no Campeonato Brasileiro, depois de não sei quantos anos, né? Com as dificuldades que nós tivemos de contusão, teve erro, sim, teve erro de postura, teve erro de contratação de jogador, isso aconteceu, mas isso vai acontecer em todos os momentos da nossa vida, né? Eu erro aqui em cada departamento, às vezes eu tomo uma decisão no financeiro, tenho que voltar atrás, arrumar, no futebol não deixa de ser verdade, até porque eu não tinha o executivo, né? Eu não tinha o executivo. E aí fica difícil você tomar uma decisão no Campeonato Brasileiro em que esse treinador que te colocou lá, que abriu mão de salário junto com o Flavinho, naquele período da pandemia, para eu não mandar ninguém embora, eu só restabeleci isso com eles agora, e pegar os caras leais, que ficaram firmes comigo no meio da pandemia, e mandar o treinador embora se está no primeiro posto do Campeonato Brasileiro e no grupo mais difícil. A Portuguesa ficou em primeiro, grande parte da classificação. Como é que você manda embora? É fácil mandar o treinador embora quando está, que nem no ano passado, em 2020, a 1 ponto do último.
Aí é fácil. Eu quero ver mandar o treinador embora que está em primeiro e que te colocou lá. E que te foi parceiro. E que te montou o time. É uma decisão difícil, Quintal. Eu sofri muito nesse período, porque tinha uma pressão enorme, né, para se fazer isso. Mas você... E se você, na minha decisão, em vez daquele pênalti do Caxias que foi parar lá na churrascaria a bola, que junto com a bola foi o meu sonho, foi o meu trabalho, foi tudo para a churrascaria, né? E se aquelas bolas do pênalti entra, a gente classifica e sobe com a Portuguesa. Não precisava nem ser campeão. Passava mais dois mata-mata e sobe. E aí? Aí a situação era outra, era como foi em 2021, em 2020, né? Melhor treinador, melhor jogador e melhor presidente. Mas o futebol é isso, eu já estou me habituando também. É cobrança o tempo todo. Mas é isso mesmo. Algumas cobranças sem nexo. Porque eu estou tentando pôr nexo nas minhas decisões, Quintal. Né? É como agora. Estava certo com o Fernando sim, eu até tive reuniões com membros de torcida, que se eu não tivesse o resultado do acesso, eu ia mudar. Estava certo. Como acabou acontecendo. De uma forma turbulenta, mas acabou acontecendo. Né? Até porque é o seguinte, Quintal, se eu tivesse bola de cristal, de pegar o treinador que foi campeão da Copa, que nos colocou no Campeonato Brasileiro e soubesse, não vai, você vai chutar o pênalti na churrascaria e o teu sonho vai pro Beleléu. Eu sentava com o Fernando e falava, Fernando, não vai dar certo. O jogador vai meter o pênalti lá na churrascaria e a gente não vai subir. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar com outro agora. Aí eu faço. Mas, cara, como é que toma essa decisão? É muito difícil, Quintal. É que nem agora. Eu estou tentando fazer tudo como manda o figurino. Estrutura, apoio, um baita de um executivo de nome, de experiência vasta, que é o Toninho Cecílio, né? Uma comissão técnica experiente, todos os jogadores que a gente está contratando de forma pontual, até porque não tem mais 3 campeonatos encavalados, né? É que essa era outra coisa, Quintal, se você me permite, eu vou falar aqui que eu até anotei, que essa eu faço questão, né? São decisões que a gente acaba tomando por situações que nós estávamos vivendo de isolamento, né? E que estava levando a algumas situações até em surtos de pandemia. Nós tínhamos 52 jogadores.